Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. E hoje com um cenário diferente, né? Estamos estreando um novo cenário aí para que possamos dar continuidade ao nosso programa, debatendo aqui temas relevantes de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E a nossa pauta hoje, para variar, ela é extremamente importante. Nós vamos tratar basicamente hoje de política, a sucessão presidencial, sucessão mineira. Os programas eleitorais já se iniciaram, né? Nessa sexta-feira, em que os candidatos levam as suas mensagens à população, naturalmente na busca do apoio nas urnas para conquistar mandatos eletivos. A campanha lançada pelas entidades de classe de Montes Claros, visando a reforçar a nossa representação política, principalmente na Câmara dos Deputados, onde a situação é complicada. Nós só temos uma legítima representante, o que é muito pouco para atender uma demanda crescente de todo o norte de Minas. E para tratar destes temas, estamos recebendo hoje, mais uma vez, o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, Ricardo Lauto. Tudo bem, presidente? Bom dia, Hélio. Tudo bom? Tudo bem. Os meus agradecimentos para mais uma vez ter o prazer de participar aqui do seu programa, um programa de audiência, grande audiência, e um programa tão importante da televisão aqui de Montes Claros. Presidente, para a gente iniciar esse bate-papo, a sucessão presidencial, né? Nós estamos acompanhando aí, para e passo, dia a dia. O processo, assim, não está deslanchado ainda, né? Há muitas dúvidas, o eleitor, ele não está disposto a votar, tem externado essa insatisfação com a política e com os políticos. Onde podemos chegar dessa forma, presidente Ricardo Lauto? Isso fica evidenciado que a reforma política tão preconizada pelas lideranças, pelas grandes lideranças do país, a necessidade de uma população que almeja uma reforma política profunda, ela foi feita, mas de uma forma canhestra, ela foi feita, na realidade, para beneficiar os atuais ocupantes do poder. Tudo que foi feito foi em benefício da manutenção dos mandatos dos atuais deputados, dos atuais parlamentares, senadores. Essa elite que vem governando o país há muitos anos e que, lastimavelmente, deu exemplos aí terríveis de corrupção, fizeram uma reforma política em que eles são os grandes beneficiários. Reduzir o tempo, quer dizer, reduzir o tempo, isso aí tem reflexo nos candidatos novos, que vão ter menos tempo para divulgar suas campanhas. Serão prejudicados? Serão prejudicados. E mais grave ainda, o financiamento público de campanha. Quando cortaram o financiamento privado de campanha, foi um erro absurdo. Ele deveria ter sido regulamentado com critérios rigorosos para evitar caixa 2, evitar a corrupção. Mas, com exclusivamente o financiamento público e o financiamento muito pequeno, privado, que é individual, através de pessoa física, esse financiamento público criou-se um fundo partidário, uma fortuna que se tirou dos recursos do país, que poderiam ser destinados para a educação, para a saúde, para financiar campanhas políticas. E esses recursos partidários são enviados para os partidos que o administram e direcionam esses recursos exatamente para os detentores do poder. Então, a reforma foi lastimável sobre todos os aspectos. Eu não vejo nada que seja positivo para o país a reforma política que foi feita. Enquanto presidente do Sindicato Rural, Ricardo, legítimo representante dessa classe, um dos maiores defensores dos ruralistas do norte de Minas, né? Isso é fato, nós acompanhamos sua trajetória ao longo dos anos. Qual a expectativa da classe rural
em relação a esse processo eleitoral? A expectativa é que, apesar da campanha muito pequena, o espaço de tempo muito pequeno, que a população brasileira se conscientize que nós precisamos mudar. Não tem mais condições, o país tem uma potencialidade enorme, um país que poderia ser um dos grandes países do mundo. Nós temos recursos naturais, temos clima, temos tudo para ser um dos maiores players no agronegócio, como já somos, mas também na indústria, na área de serviços, na área de tecnologia, em todas as áreas, enfim. E, no entanto, maus governos, governantes que pensam primeiro em interesses particulares, políticos corruptos que têm dominado o país. E a gente espera que, com esse pouco espaço de tempo que tem de campanha, que o eleitor se conscientize e que exija dos deputados uma nova postura, que exija de quem for ser os representantes, os eleitos, uma nova postura. A corrupção é uma coisa que tem que ser combatida constantemente. A corrupção parece que quase que é inerente ao ser humano. É necessário que haja uma regulação rigorosa para que o político tenha receio de cometer a corrupção. Em países adiantados existe corrupção, mas ela em muito menor escala, porque o político tem o receio da lei, porque investigam, pegam os malfeitos e punem, independente de quem seja, pode ser presidente da República, parente, filho de governador, são punidos com rigor. Na cultura oriental, no Japão, por exemplo, chega a ser até radical. A pessoa que é pega num ato de corrupção, ela fica tão envergonhada que chega a suicidar, de vergonha. E aqui não, a impunidade gera esse conforto de que pode se roubar, pode se furtar, pode fazer todos esses malfeitos e nada acontece. Lastimavelmente, essa é a grande verdade. A corrupção em nosso país parece regra, né? Não exceção. Parece regra, ela é uma corrupção que já existe, ela é endêmica, já existe há muitos anos, mas em níveis muito menores. De uns anos para cá, chegou a níveis assustadores. Sim. Níveis assustadores. Pegaram a Petrobras, a maior empresa do país, e dilapidaram o patrimônio da Petrobras. E mais uma coisa, eu acho que hoje, todas as obras públicas que forem fiscalizadas, e ainda tem muitas que ainda não foram, como a transposição do Rio São Francisco, todas a construção de aeroportos, todas elas vão mostrar um grande índice de corrupção, de superfaturamento. Todas as obras públicas, e é lastimável, não pode generalizar, mas de um modo geral, as obras municipais, as estaduais, as federais, quase todas elas são muito superfaturadas, visando as famosas comissões que financiam campanhas políticas e contribuem para o enriquecimento de políticos. Nesse particular, imagino, presidente, que a Operação Lava Jato ela é fundamental para o nosso país, né? Ela pode dar uma contribuição efetiva para que possamos passar o Brasil efetivamente a limpo. E já está dando exemplos, era inimaginável, há 10 anos atrás, imaginar que teríamos um ex-presidente da República preso, ex-governadores presos, deputados, senadores. Então, ela é fundamental. E há um receio e a população precisa ficar atenta, porque não se iludam, existe movimentos visando acabar com a Lava Jato. Isso já foi feito, já falou-se até em áudio que pegou políticos de expressão nacional falando que precisava acabar com a sangria. A sangria era exatamente os fatos revelados pela Lava Jato, pelas delações premiadas e tal, e que mostrou esse mar de lama que o país vive. A situação é insuportável. E a população precisa mostrar sua indignação, procurando votar em candidatos comprometidos com a correção, comprometidos com o desenvolvimento do país. O que nos preocupa a todos, presidente, são as pesquisas de intenção de votos, que mostram também um elevado índice de pessoas, de eleitores, tendentes a votar em branco, anular o voto ou se abster. Seria uma forma de protesto, mas uma forma de protesto que, na minha visão, não vai levar a lugar algum. Uma forma de protesto completamente equivocada. É um erro absurdo imaginar que a omissão, através do voto branco, em branco, do voto nulo ou da abstenção, poderia configurar um protesto. É exatamente o contrário. O que a classe política dominante quer é que quanto menos pessoas forem
às urnas, melhor, porque ele se elege com mais facilidade. Porque quem toma normalmente esse posicionamento de se afastar, votar nulo, em branco, em sinal de protesto, é o eleitor mais qualificado, o eleitor mais preparado culturalmente, politicamente, que como uma forma de protesto não quer votar. Mas é equivocadamente, é um equívoco enorme. Ele deve comparecer, votar no candidato. Eu sempre falo que existem bons candidatos, claro que existem. Se você acha, não são todos que são ruins. Votem no que acha menos pior. Alguém, com certeza, e tem vários candidatos que merecem nossos votos. Sim. Candidatos ao governo, à presidência, deputado estadual, deputado federal, na nossa região, vários deputados que merecem o nosso voto. Então vamos comparecer e votar no nosso candidato, principalmente nos candidatos da região. Essa questão, inclusive, presidente Ricardo, ela preocupa a Justiça Eleitoral, né? Que está fazendo campanha para estimular o eleitor a comparecer às urnas. Exatamente, está fazendo uma campanha, porque circula uma notícia falsa também, de que se houver um número excessivo, mais de 50% de votos nulos, brancos e abstenção, que a eleição seria anulada. Isso é um erro, não procede. As eleições dia 7 de outubro, vão se realizar, e qualquer que seja o resultado nas eleições majoritárias, a presidente, governador e senador, os mais votados serão eleitos, independente do número de votos que eles tiverem. E nas eleições proporcionais, dentro daquele sistema de proporcionalidade, também serão eleitos e empossados os deputados das coligações mais votadas. Então é um erro imaginar que o protesto através de abstenção, voto branco e nulo, vai ensejar a anulação das eleições. Não é verdade. Até porque só serão computados os votos válidos. Só né? os votos válidos. Os outros serão... Nenhuma repercussão. Não, nenhuma repercussão, apenas os votos válidos é que serão apurados e que contribuirão para eleger os que forem votados. Presidente Ricardo, notícia mais recente, TSE, como todos esperavam, menos o PT, indeferiu a candidatura do ex-presidente Lula. Em votação realizada ontem, que terminou na madrugada já de hoje, de 1º de setembro, por 6 Uma votação demorada, Uma votação demorada, uma coisa, eu acho que é um erro televisionar julgamentos que dá margem a ministros querer mostrar erudição, cultura, votos de 2, 3 horas, isso é um absurdo. E, aliás, dá uma demonstração de que a legislação brasileira precisa ser mudada mais radicalmente. É inconcebível que caibam tantos recursos. Já fizeram recursos, como no caso do ex-presidente Lula, já fizeram recursos em todas as instâncias, e sempre perdendo, e continuam tendo possibilidades de mais recursos. Ontem, essa decisão tomada no dia de hoje, na madrugada de hoje, deveria ser definitiva, por 6 votos a 1, e surpreendeu a todos o voto do Fachin, do ministro Fachin, querendo que um conselho da ONU... Uma recomendação apenas, recomendação, né? Que não tem força de lei. Um conselho de 18 participantes, onde apenas 2 se manifestaram, querer interferir na política brasileira, isso é uma coisa inconcebível. Realmente o ministro Fachin, eu tenho até uma admiração pessoal por ele, na Lava Jato ele tem sido isento e tem votado com muita precisão, mas nessa votação, lastimavelmente, eu acho que ele saiu em acolher um ponto de vista de uma comissão da ONU. Isso é um absurdo. Mas ficou definido que Lula não pode ser eleito, não pode se registrar a chapa. Sim. Devia aí terminar. Não, mas ainda vai caber recurso, ainda cabe recurso, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. É uma eleição muito complicada. E o que mais nos admira é que um candidato preso, condenado num processo onde todos os aspectos legais foram cumpridos, teve direito à defesa ampla e restrita, foi condenado por um juiz extremamente competente, a pena confirmada por um colegiado por unanimidade, que diante de tantas evidências, inclusive ampliou a pena dele e, infelizmente, se candidata, quer registrar uma candidatura da prisão. É lastimável, a legislação nossa precisa ser mudada radicalmente para colocar a nossa legislação no patamar dos países desenvolvidos, onde 2 recursos e de uma maneira rápida
os problemas judiciais sejam resolvidos, evitar que permaneçam problemas aí, tentando resolver durante anos, e às vezes tem ações que correm durante décadas. Isso é lastimável que aconteça num país em pleno século XXI, como o Brasil. Nesse caso específico, presidente Ricardo, tumultua o processo sucessório, né? Até porque é do conhecimento de todos que o Lula, ele tem os pressupostos básicos para o enquadramento na lei da ficha limpa. Enquadramento da ficha limpa, mesmo porque ele foi julgado por um colegiado, a lei da ficha limpa é clara. A lei da ficha limpa foi uma iniciativa particular, privada, foi a população que se manifestou e apresentou o projeto ao Congresso, foi aprovado por ampla maioria, sancionado, aliás, pelo próprio presidente Lula, quando era por ele, sancionado por ele e com elogios. A lei é claríssima. Aqueles que forem condenados por não a decisão monocrática, mas que a decisão monocrática tenha sido confirmada por um colegiado, é o caso do Lula, que foi confirmado pelo TRF4, lá em Curitiba, está enquadrado na lei da ficha limpa, não pode ser candidato. Ele insiste, tumultua o processo eleitoral, dá uma incerteza enorme para os eleitores, inclusive o pessoal que habitualmente vota no PT, que apoia o PT, fica sem saber em quem que vai votar, se ele vai ser candidato ou não, porque transmitem, o PT insiste em transmitir aquela impressão de que ele vai ser candidato, vai ganhar e vai ser o próximo presidente do país. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, Ricardo Lauton. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Coligação, juntos para reconstruir Minas. Sou líder da oposição na Assembleia contra o lamentável desgoverno do PT em Minas. Minha luta é por um estado mais justo para os mineiros. Gustavo Valadares, 45678. Continuarei trabalhando para vencer os desafios e colocar Minas de volta aos trilhos. Cássio Soares, 55555. O meu compromisso é com você. É a voz do povo na Assembleia. 25141. Ione Pinheiro. Estadual, Edil Pereira, 11.210. Coligação Unidos por Minas. Um serviço público mais eficiente e inovador. Zé Vitor, deputado federal, 3333. Pela dignidade da mulher e da família, vote delegada Elaine Matosinhos, deputada federal, 1450. Vou lutar por mais moradias, pela conclusão da ampliação do Hospital da UFO e contra o aumento de impostos. Agora é federal. Vote Felipe Etier, 1414. Sou a favor da família, da ética e da moral. Pastora Miriam, deputada federal, 297. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Primeiro, o golpe foi contra seu direito de votar. Depois, o golpe foi contra seu direito de se manifestar. O golpe ficou cada vez mais violento porque é um golpe. O golpe é cada vez mais descarado porque é um golpe. O golpe é contra nossas empresas, contra nossas riquezas. Contra nosso direito de trabalhar. Contra nosso direito de estudar. Contra nosso direito de melhorar. De vida. O golpe é contra a vida. Contra todos os golpes. Lula presidente, Pimentel governador e Dilma senadora. Por Minas e pelo Brasil.
Cicobi Cred Nosso apresenta 23ª Fenix, de 13 a 16 de setembro, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Venha expor sua marca em uma das maiores feiras nacionais da indústria, comércio e serviços. Adquira agora seu estande e parcele em várias vezes. 23ª Fenix, aqui tem bons negócios. Apoio FIENG Regional Norte. Realização ACI Montes Claros. Você se lembra dos avanços que trouxemos para Minas. Hoje, peço seu apoio para deputado federal 4500, para na Câmara dos Deputados, casa que já presidi, poder ajudar na reconstrução do nosso estado. Diga sim a quem trabalha. A mulher forte trabalha muito. Raquel Muniz, 5510. Sou Carlos Médici, deputado federal, tenho um nome limpo, retribuí a sua confiança com muito trabalho, peço seu voto, Carlos Médici, 2555. Não importa se é muito ou pouco, se é com dinheiro, roupas, artigos de higiene ou visita, a sua ajuda é que faz a diferença. Asilo São Vicente de Paulo, toda doação será bem-vinda. Para os maus políticos, essas eleições serão muito diferentes das anteriores. Os corruptos condenados estão proibidos de participar. As empresas estão proibidas de financiar as campanhas. O uso imoral do Caixa 2 vai virar crime. Eu participei dessas mudanças. Meu nome é Rodrigo Pacheco. Sou candidato a senador para continuar esse trabalho. Rodrigo Pacheco, 250, o senador das mudanças. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, Ricardo Lauton. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Presidente, já temos aqui uma série de perguntas, né? E vamos passar a fazê-las a partir de agora. O José Luiz, do bairro Village do Lago 2, ele diz aqui: o candidato que tem processo sendo eleito irá tomar posse ou não? Isso pode ser uma causa de um tumulto enorme nas eleições. Porque se está sob júdice, isso foi até ontem, foi muito falado na reunião lá do TSE, se estiver sob júdice, ele foi eleito, estiver constando o nome dele, ele é candidato, registrado, e for eleito, mas posteriormente for condenado por um colegiado, ele será enquadrado na lei da ficha limpa e nem será afastado. Se for na área parlamentar, existe no caso o suplente, o segundo mais votado, que ocupa o lugar. Se for em cargo executivo, cargo majoritário, tem a grande desvantagem de criar um embaraço enorme, e de vez em quando isso acontece, até aqui na nossa região já aconteceu, tem que realizar novas eleições. Não é o segundo mais votado que, ocasionalmente, quando fica comprovado dentro do espaço de tempo pequeno, no primeiro ano, se for uma fraude, o segundo até pode tomar posse. Mas normalmente esses processos são demorados e a partir do segundo, terceiro ano é que as decisões vão sair e tem que realizar, às vezes, novas eleições. Já houve caso para governo agora, em Tocantins realizou uma eleição para o governo, exatamente porque a chapa vitoriosa estava sob júdice. Então, no meu ponto de vista pessoal, eu acho que o eleitor não deve votar em algum candidato que tenha um processo que está sob júdice. O Fernando Souza, do Alice Maia, diz aqui: precisamos fiscalizar diariamente as contas de campanha para que não venha prejudicar os candidatos, né, futuros eleitos, no futuro. Hoje o rigor está maior com a falta de financiamento público. Hoje existe a possibilidade de financiamento privado, mas só de pessoa física. Tanto que a campanha está muito menor, a campanha é muito mais barata, mas realmente o que eu falo é uma verdade. A população precisa participar mais e fiscalizar mais. E qualquer irregularidade que perceber, denunciar as autoridades para que as providências sejam tomadas. O José Pereira de Juramento diz aqui, presidente Ricardo, o que a FAENG faz em benefício da região? Na área rural, a FAENG, exatamente como órgão oficial de representação da classe,
faz tudo em benefício. A FAENG faz parte do sistema sindical rural. São os sindicatos rurais nas bases, as federações nos estados, que é o caso da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, e a CNA, que é a pirâmide na área federal. A FAENG atua em todos, e a CNA também, os sindicatos, na defesa do produtor rural em todas as áreas, meio ambiente, segurança pública, crédito rural, enfim, em todas as áreas. Não se faz nada no estado de Minas ou no país sem a participação, sem a construção de medidas que tenham a participação da FAENG, participação efetiva da FAENG ou da CNA a nível federal, mesmo porque são entidades oficiais de representação da classe. O produtor rural não é muito bem informado a respeito disso, não, talvez até por culpa da própria instituição que divulga pouco, mas não, a FAENG diuturnamente não faz outra coisa a não ser defender os interesses do produtor rural mineiro. O Pedro Henrique de Taboquinha diz aqui, presidente Ricardo, qual é a importância do pagamento da contribuição sindical? É fundamental para o pagamento da contribuição sindical. O custo, a defesa do produtor rural tem um custo. E esse custo é bancado pela contribuição sindical. Ela era obrigatória até o ano passado. A partir desse ano, ela passou a ser facultativa, quer dizer, o produtor rural fica facultado pagar ou não. E, lastimavelmente, principalmente em nossa região, mais de 90% dos produtores não pagaram. Como que o sistema vai defender a classe rural se não tiver recursos para ter uma estrutura eficiente, competente, técnicos bem remunerados, que é o que nós temos? Então, o pagamento da contribuição sindical é fundamental. Eu faço um apelo ao produtor rural, põe a mão na consciência. É importantíssimo o pagamento da contribuição sindical. São essas entidades, os sindicatos rurais, as federações e a CNA, primordialmente, que defendem os interesses do produtor rural. A Dina, lá do Sintra, ela diz aqui, presidente, o voto nulo contabiliza para qual candidato, né? Para nenhum, né? Nenhum candidato. O voto nulo, branco, ele não é contabilizado. Então, por isso que eu já falei, é um erro imaginar que o voto nulo, o branco, a abstenção seja uma forma de protestar. Não é. É uma forma de beneficiar principalmente os maus candidatos. É importante, inclusive, presidente Ricardo, né, que os próprios candidatos, né, deem esse conhecimento à população, né, falem mais sobre essa questão, deveriam, né, orientem o eleitor. Deveriam divulgar mais, sem dúvida. Mas eu acho que o político, de um modo geral, está tão desacreditado que só ele, o candidato, falando isso, o eleitorado, de um modo geral, não vai acreditar. O político realmente... Olha as pesquisas, o nível de descontentamento, de desconfiança da classe política é uma coisa impressionante. E é como eu disse também, e é até uma injustiça, porque nós temos bons políticos, temos políticos corretos, aqueles que defendem os interesses do país. São em pequeno número, é bem verdade, mas existem. Sim, e outra questão, né, é se colocar todos na vala comum, né? Não é por aí. Não é por aí. Em qualquer setor da sociedade, tem as pessoas sérias, honestas, e tem aquelas pessoas com desvio de conduta. Isso é normal, natural. Normal em todas as atividades humanas, em todas elas, sem exceção, existem os bons e os maus. Na classe política não é diferente. E mesmo porque também nós temos candidatos novos, pessoas que estão postulando agora uma candidatura, excelentes nomes, inclusive na nossa região também. Temos bons nomes. Precisamos apoiar aqueles que realmente trabalhem. Faça uma pesquisa, vê o que o seu candidato fez pela sua região e vote nesses candidatos. É comum também, presidente Ricardo, a gente ouvir as pessoas dizerem que não gosto de política, não quero me envolver em política, mas a política, a boa política, é claro, ela é importante, ela está presente em nosso dia a dia. Qualquer coisa que a gente necessitar depende da política. Educação, saúde, segurança, então a política está presente em qualquer setor. Eu considero as pessoas que falam, eu não gosto de política, isso até certo ponto é uma alienação. Exatamente pelas razões que você falou. A política é necessária, não se constrói nada no país. Educação, segurança, crédito rural,
enfim, todas as áreas, infraestrutura, que o país está tão carente, sem a participação política. Nós temos que votar nos bons candidatos, que apresentem bons projetos, que apoiem bons projetos, para que o país se desenvolva. A omissão, não gostar de política, é uma alienação inaceitável. Culturalmente um problema que eu acho que tem a ver também com o desencanto da população brasileira com a classe política, onde todos foram jogados na vala comum, que todos são desonestos, que todos não fazem nada, que todos só pensam em interesses próprios, quando na realidade não é bem assim. Uma grande maioria, é verdade, está aí a justiça e a imprensa todo dia aparecendo denúncias de coisas absurdas feitas com dinheiro público, mas tem os bons que precisam ser prestigiados. Naturalmente, né, nós temos que criar essa consciência, né, de que o voto é a ferramenta que nós temos, se bem usada, ela é precisa para que nós possamos fazer as reformas de que nós necessitamos. E na realidade aqui no Brasil é a única ferramenta que nós temos. Outros países têm um poder de mobilização maior, onde as populações, agora mesmo nós estamos vendo na Venezuela, populações enormes indo para a rua protestar, mas também tem populações enormes que são os beneficiados pelo sistema, indo apoiar aquele governo absurdo do Maduro, mas a população participa de uma maneira mais efetiva. A gente vê na Argentina populações indo para frente da Casa Rosada, manifestações com milhões de pessoas. Aqui no Brasil nós não temos esse viés, infelizmente essa é a verdade. Movimentos que nós fizemos aqui em protesto contra algumas coisas, alguns movimentos populares foram feitos, alguns movimentos sociais. Um deles levou mais de 1 milhão de pessoas à Avenida Paulista, mas uma vez só. De um modo geral, no domingo, você vê os clubes sociais lotados e todo mundo protestando. Porque esse governo é isso, esse governo é aquilo, mas não participa de movimentos, não vai para a rua para demonstrar o seu descontentamento com alguma coisa. Então, no Brasil, o voto é a única ferramenta que nós temos, que o brasileiro tem, para corrigir os desmazelos que o país está passando, é o voto. Só reclamar... Não adianta. Não basta, né, presidente? Não basta, não basta. Tem que se colocar a mão verdadeiramente na massa, né? Exatamente. Fazer algo participar, concreto. Se orientar, procurar discutir política em alto nível, ver quais são os bons candidatos e votar neles. É importantíssimo, o voto é fundamental. Na democracia, não se constrói nada sem um voto, procurar um voto consciente, em que esse voto não seja dado em troca de uma cesta básica, um saco de cimento. É o voto que você achar que é o candidato que vai te representar. Outra questão que nos preocupa sempre, presidente, eu falo isso frequentemente, é ouvir em todo o processo eleitoral pessoas dizerem que vão votar em determinado candidato, que me der isso, que me der aquilo, uma cesta básica, um saco de cimento. É um absurdo, né? Isso aí. Um absurdo. Isso aí de uns anos para cá, antigamente não havia isso. De uns anos para cá, o eleitor passou a votar pensando numa vantagem pessoal. E uma vantagem pequena. Às vezes, você vê um saco de cimento, a pessoa conquista um voto. E esse parlamentar que pagou ele o voto, ele não tem obrigação nenhuma de fazer mais nada para ele, porque ele já pagou o voto dele através de um saco de cimento, que é um absurdo, ou uma cesta básica, ou uma dentadura, ou uma consulta médica. Eu costumo falar o seguinte: se o político, candidato, quiser arranjar uma consulta médica, uma dentadura, para uma pessoa que está precisando, carente, aceite. Aceite. Você está precisando, aceite. Mas na hora de votar, vota com a consciência. Procura votar não em retribuição a um agrado, mas votar com a consciência de que está escolhendo um candidato que vai ser bom para a sua região, para o seu estado e para o seu país. A Sueli, do bairro Renascença, diz aqui: os políticos deveriam ganhar menos e passar a trabalhar mais e levar com eles a honestidade e responsabilidade. Uma belíssima posição da Sueli. É a posição que a grande maioria dos brasileiros corrobora. Eu fico horrorizado de ver um salário mínimo, R$ 954, e agora os ministros supremos votaram um aumento salarial em que vai passar para 39, quase R$ 40 mil. A distorção é enorme, porque você tem que considerar que esses ministros já são muito bem remunerados há muito tempo,
são pessoas ricas, de situação boa, não precisavam ganhar esse absurdo. Fora os penduricalhos, que a maior parte deles, se for verificar, aproxima de 100 mil reais. As mordomias. As mordomias e auxílio moradia. Estou falando agora até auxílio. Você imagina auxílio moradia. Vamos pegar um exemplo de um bancário do Banco do Brasil. Dá um exemplo. Se ele mora em Francisco Sá, se eu for transferido para Montes Claros, ele chega aqui com o salário dele. Ele vai ter que alugar casa ou comprar casa com recursos dele. E ganha relativamente pouco. E um juiz que ganha um salário muito expressivo tem direito a um auxílio moradia. É injustificável, é injusto. Precisa ver. E aí entra na fase dos direitos adquiridos, que são intocáveis, mas precisamos mexer nisso daqui para frente. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, Ricardo Lauton. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Coligação, juntos para reconstruir Minas. Sou líder da oposição na Assembleia contra o lamentável desgoverno do PT em Minas. Minha luta é por um estado mais justo para os mineiros. Gustavo Valadares, 45678. Continuarei trabalhando para vencer os desafios e colocar Minas de volta aos trilhos. Cássio Soares, 55555. O meu compromisso é com você. É a voz do povo na Assembleia. 25141. Ione Pinheiro. Estadual, Edil Pereira, 11.210. Nem tudo muda com o tempo. Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais. Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Se você está chateado com as notícias que escuta todos os dias, se reclama nas redes sociais e parece que tudo continua igual, agora é a hora de fazer a diferença. Assuma o poder que você tem como brasileiro. É a nossa hora. É a sua hora de romper com tudo de errado que você não concorda. No dia 7 de outubro, não deixe de votar, porque o Brasil tem jeito e Minas tem jeito também. Realce seu visual com Fabiana Dias Estúdio de Beleza. Aqui você tem o melhor e mais completo em cortes, escovas, penteados, maquiagens, manicure, hidratação e muito mais. Atendimento personalizado e profissionais especializados. Agende seu horário. Fabiana Dias Estúdio de Beleza, Rua Santa Lúcia 456, Todos os Santos. Telefone 3223-0134. Sou Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT. Se você acha que o Brasil precisa mudar, estamos juntos. Temos 13 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico, 63 milhões com nome no SPC. Mas nós podemos virar esse jogo, a começar por esse caso do SPC, com o programa Nome Limpo. Veja no meu site cirogomes.com.br. Eu tenho pouco tempo de TV, mas muitas ideias para mudar o Brasil. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 2 horas da tarde.
Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, sempre pensando em você. Drogaria Minas Brasil. O Norte, aqui todo mundo pode estudar. Central Bicicletas, a amiga do ciclista. Copasa, Minas Gerais, governo de todos. Com Vicente Multimídia, produções de vídeo e áudio. Olha quando eu vier, já vem. Eu sou Adriana Buzelin, sou ativista social, sou militante em causas sociais. Agora, ao lado de Adal Clever, eu tenho oportunidade de fazer pelas causas que eu acredito. É a união da experiência dele com a minha vontade. Você não precisa mais escolher entre dois lados. Tem um caminho diferente, tem um caminho diverso, tem um caminho inclusivo. Conto com vocês para fazer uma Minas mais inclusiva. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, Ricardo Lauto. O Oswaldo da Prefeitura parabeniza o programa e o apresentador. Muito obrigado, Oswaldo, aí pelo apoio, sempre ligado em nosso programa. França Esperança também, muito obrigado, França, sempre nos dando aquele suporte. Deusvaldo Santos Pena, o eterno xerife do PROCON, aí sempre acompanhando o nosso programa. Um grande abraço, Deusvaldo. O Hermes Cabeleireiro também, sempre ligado em nosso programa aqui na TV Gerais e lá na Rádio Terra, toda sexta-feira, de 1 às 2 da tarde. Mas, presidente, uma camisa diferente, a campanha pela valorização do voto, lançada nessa sexta-feira, no auditório da ACI, pelas entidades de classe de Montes Claros, da qual o Sindicato Rural é um dos participantes. Você me conhece, o meu estilo mais conservador, pela minha própria idade. Habitualmente eu não uso esse tipo de camisa, mas é uma demonstração do comprometimento dessas entidades de classe em realmente, literalmente, vestir a camisa do movimento que nós lançamos ontem. Já é um movimento que já vem de muitos anos. Esse movimento, Hélio, começou na realidade há uns 4 anos atrás, mais de 4 anos atrás, logo após as eleições, uns 5 anos atrás, após as eleições municipais daquela ocasião. Sim. As entidades começaram a trabalhar, querendo mostrar que as entidades de classe regionais deveriam ter uma participação mais ativa na eleição municipal. Começamos a reunir Sindicato Rural, Sociedade Rural, ACI, FIENG, FEComércio, inicialmente as entidades de classe. Depois fomos trazendo a Adenor, outras, a sociedade civil organizada de modo geral. E naquela ocasião, nós conseguimos, com um movimento muito forte, unindo semanalmente, conseguimos uma vitória espetacular, que foi a eleição de um companheiro nosso, que era presidente, que é o atual presidente da FIENG, o Adalto, Adalto Marques, como vice-prefeito. O nome dele partiu dessas entidades. Essa articulação foi feita pelas entidades e conseguimos eleger um vice-prefeito. Logo em seguida, continuamos, desde aquela ocasião, já preconizávamos a necessidade de fazer um movimento contra paraquedista, para prestigiar o candidato do Norte de Minas. Então, começamos a nos reunir, trouxemos várias, e já tinha protagonismo também de Rotary, de Lions, o protagonismo da maçonaria com uma capilaridade enorme na região, em todo o Norte de Minas. Então, todos nós nos reunimos, clubes de serviço, maçonaria, entidades de classe, entidades de desenvolvimento, igual CODENC, Adenor, nesse objetivo de lançar uma campanha para prestigiar os candidatos do Norte de Minas. Isso é fundamental. Nós temos uma bancada pequena, nós diminuímos nossa bancada na Assembleia Legislativa, perdemos 2 deputados, temos potencial para aumentar. No passado, presidente, nós tivemos 11 deputados estaduais. Então hoje nós temos 5 ou 6? Sim, 5. Temos 5, perdemos 6. Quer dizer, poderíamos mais ter da metade. Mais da metade.
E na Câmara Federal, que tínhamos ocasionalmente 5, 6 deputados federal, hoje nós temos apenas uma parlamentar que nos representa lá na Câmara Federal, no Parlamento Federal, o que é muito pouco. E temos um potencial enorme. Nós estamos seguindo um movimento que houve no Triângulo, que tem um eleitorado menor do que o nosso, e que elege 12 estaduais e 6 federais. Então, nós não temos que realmente imaginar que só com a bancada expressiva, só com o número expressivo de candidatos, é que nós teremos os nossos pleitos reconhecidos, principalmente no Congresso Nacional. Uma parlamentar só tem feito um bom trabalho, é preciso que se reconheça isso, ela é esforçada, tem procurado fazer um bom trabalho, mas só ela é pouco representativo. Nós poderíamos ter mais uns 5 deputados federais nos representando. Daí esse movimento, e é uma prova literal do nosso apoio, nós estamos vestindo a camisa. Quem vota, quem mora no norte de Minas, vota em candidato do norte de Minas. Não vamos votar em paraquedista. O paraquedista vem aqui, faz as promessas, vem apenas em época de eleição, às vezes destina uma ambulância, destina uma verba de R$100 mil, que é pouquíssimo para a nossa região, que não vale nada, e não se sente obrigado a fazer mais nada, porque normalmente, é preciso que se diga, esses paraquedistas pagam de alguma forma, eu não sei qual é, porque eu não sou político, não exerço política partidária, mas de alguma forma ele pega vereadores, prefeitos, não sei qual é a forma, que passam até a apoiá-los. Nós deveríamos pedir a esses prefeitos, esses vereadores da região, aos deputados que são da região, não dobrem com candidatos fora de nossa região. Vamos apoiar, vamos fazer com que essa campanha tenha realmente uma musculatura forte, para que nós tenhamos uma bancada expressiva na Câmara Federal e também aumentar nossa representatividade na Assembleia Legislativa, votando em candidatos do norte de Minas. E voto, presidente Ricardo, aqui não nos faltam, né? Nosso colégio eleitoral é expressivo, cerca de 2 milhões de votos, suficiente para eleger aí, né, 20 deputados estaduais, 10, 15 federais. Exatamente. Mas como é um sonho quase que inalcançável esse número, mas é uma verdade. Sim. Poderíamos ter 20 deputados estaduais, como outras regiões têm. Sim. Não é? E poderíamos ter o norte de Minas aí tranquilamente 15. A bancada nossa de deputados federais são 53 deputados. Nós poderíamos tranquilamente eleger 12, 15 parlamentares. Mas isso, no futuro, eu acho que com esse movimento que vai repercutir, vai ter continuidade, eu acho que nós vamos chegar a isso. Mas, por enquanto, se nós elegêssemos aí uns 6 deputados federais, isso é facílimo. Sim. Só haver a consciência do norte mineiro em votar em candidato. Vai votar, procura saber quem é do norte de Minas. E existem excelentes candidatos aqui a deputado federal e a deputado estadual. Vamos votar nesses candidatos, fortalecendo as nossas bancadas. Presidente, algo que me chamou a atenção, conversava isso ontem, né, os últimos dias aí com algumas pessoas, é a questão da representação em termos de região. No passado tivemos Salinas, por exemplo, 2 deputados estaduais, Périx, Geraldo Santana, Janaúba, Adelino, Dimas, El Brandão, Brasília de Minas, José Braga. Januária, Cleuber Carneiro. Cleuber Carneiro, deputado estadual, depois federal. Sim. Foi federal. Pirapora, Vanderlei de Ávila. E hoje, presidente, quem é que nós temos? Não temos. Essa que é a realidade que nós temos lutado. Nossa bancada secou. Janaúba não elege um deputado federal. Januária, que tem potencial para depender. Janaúba poderia eleger 2 deputados federais. Januária também. Pirapora. Não elegemos por quê? Dispersamos a nossa votação toda em candidatos de fora. Você tem uma ideia, tem um dado aqui, Salinas, a cidade de Salinas, nas últimas eleições parlamentares para deputado, votou em mais de 250 candidatos a deputados. Só no município de Salinas? Só o município de Salinas, e isso quase todo o norte de Minas. Uhum. O que menos dispersou voto, votou em 160. Quer dizer, votos dispersos em candidatos de outras regiões que vêm aqui, compram voto, trocam por ambulância, por coisas tão pequenas e não tem compromisso nenhum conosco. Ontem, inclusive, eu
tomei conhecimento de um dado que eu não sabia, né? A gente perde em tantos dados, tantas informações, que foi o presidente da maçonaria, da Convenorte, sim, o nosso companheiro, o professor, nos disse que nós aqui estamos perdendo, em cada eleição, nós estamos perdendo... Francisco Pimenta? Não é o Francisco Pimenta, ele foi substituído antigamente, foi um professor muito simpático, muito competente. A Lincoln? Lincoln, desculpa, Lincoln. A emoção de estar no programa do Hélio que me fez esquecer seu nome. Ele disse ontem lá nessa reunião que nós fizemos lançando esse programa, que a cada eleição, só em emenda parlamentar, nós perdemos meia BR-251. Sim. Se elegesse uma bancada maior de 5, 6 deputados, só a destinação das emendas parlamentares daria para fazer meia BR-251. Ou seja, em 2 eleições, a BR-251 já estaria pronta. Quer dizer, nós já perdemos isso há muito tempo. Isso foi um dado que ele me passou. Sim. Eu não sabia e procede. Até porque, presidente, cada deputado federal tem 15 milhões de emenda por ano. Por ano. 60 milhões. 60 milhões. Nos 4 anos. Então, 60 milhões. Você coloca aí, a conta que se faz é, você coloca 6 parlamentares com 60 milhões por ano, seria 360 milhões por mandato. Sim. Meia BR-251. Se as destinasse, ninguém faz isso, mas é um exercício para que a pessoa veja a dimensão do que a região está perdendo em votar em candidatos de outras regiões. Essa campanha, presidente Ricardo, imagino ela está sendo absorvida assim, de forma bem consistente pela sociedade, não só de Montes Claros, mas de toda a região. Sim. Esse programa nosso tem um sentido de levar a todo o norte de Minas. A maçonaria, todas as lojas maçônicas estão envolvidas. Nós estamos envolvendo todos os sindicatos de produtores rurais do norte de Minas, são 32 sindicatos, todos envolvidos nessa campanha de prestigiar candidatos do norte de Minas. Então eu acredito que vai dar bom resultado, viu, Hélio? Acredito que sim. É um trabalho forte. Nós temos feito, eu tenho como representante da FAENG, como vice-presidente da FAENG, em todas as ocasiões que eu represento a FAENG, exposição de Janaúba, Januária, Brasília de Minas, São Francisco, Pirapora, nós temos levado essa mensagem de prestigiar os nossos candidatos, os sindicatos têm feito esses trabalhos, as outras federações, as outras entidades também, Lions, Rotary, todos nós envolvidos, sociedade civil organizada, entidades de classe, eu acho que vai dar um bom resultado e nós vamos ter uma bancada bem mais expressiva, fruto inicial desse trabalho. O Wilson Garçom, lá do Interlagos, um grande abraço, Wilson, sempre ligado em nosso programa. Ele diz aqui, presidente, por que a Justiça não investiga profundamente os políticos com processos, também aqueles que se tornarão réus, e por que não há uma punição mais severa? A legislação brasileira, infelizmente, uma legislação antiga, uma legislação cartorial, feita. A legislação, muitas vezes os juízes são culpados por alguma... Imaginam, a população imagina, o juiz soltou uma pessoa. O maior culpado disso é o parlamento. Quem faz as leis é o parlamento, são os deputados federais que fazem as leis federais. O processo é iniciado na Câmara e passa para o Senado, porque o nosso sistema é bicameral. E se começar no Senado, depois tem que ter votação na Câmara. As leis são feitas pelo Congresso Nacional. E aos juízes cabe aplicação da lei. Então precisamos eleger uma bancada, inclusive, nesse sentido, que façam leis acompanhando o mundo desenvolvido, leis mais claras, que dê margem a menos interpretações e que sejam mais céleres, que deem 2 recursos, no máximo 3, esteja resolvido. E não aqui, onde nós vemos esse caso mesmo do Lula, sendo recursos mais infindáveis recursos. Ainda tem mais recursos para o TSE, mais recursos, por culpa da nossa legislação que precisa ser mudada. Presidente, nosso tempo já está praticamente esgotado. As considerações finais. Eu faço um apelo a todos que estão nos ouvindo, ao eleitor do Norte de Minas, para que realmente tomem consciência e votem nos nossos candidatos. O que nós falamos aqui, vamos continuar falando e vamos lançar uma campanha publicitária, adesivos, camisas, botons, na televisão.
tomem consciência da importância de votar em nossos candidatos e elegermos uma boa bancada. E para finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse seu programa, trazendo essa mensagem aqui, um pouco da área rural, mas hoje com um foco maior na política, que é fundamental. E eu termino minhas palavras exatamente com o mote da nossa campanha. Quem é do norte de Minas, vota em candidato do norte de Minas. Muito obrigado a todos. E nossa expectativa é de que cada um seja um fator multiplicador nesta campanha, visando a conscientizar cada vez mais pessoas a votarem em nossos candidatos. O nosso desenvolvimento, eu digo sempre, para ele se consolidar, é preciso que nós tenhamos representações fortes em termos de quantidade e qualidade em nível estadual e federal. Para a gente fechar aí, quero mandar um abraço especial a Maria das Mercedes de Souza Costa, lá no Ibituruna. Um grande abraço aí, a dona Maria das Mercedes, ela que é irmã também, a dona Maria das Mercedes, um grande abraço, ficamos conhecendo ela ontem. Um grande abraço mais uma vez e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.